Violência, para outros, uma disputa fascinante de inteligência e força. Durante muitos anos, o boxe reinou como uma modalidade que conseguia aliar técnica e plasticidade, a ponto de ser chamado de nobre arte. Mas, desde a última década, sua popularidade vem caindo, enquanto sobe a de outro esporte bem mais polêmico, o MMA, nome atual do Vale Tudo. O Sport TV Repórter de hoje vai mostrar até onde vai a relação entre o declínio do boxe e a ascensão do MMA. Neste primeiro bloco, você vai entender a crise dos ringues do Brasil e dos Estados Unidos, refletida na escassez de lutas profissionais e na falta de ídolos. Tá doendo já. Ui, tá bom. Zeilton Rodrigues é capaz de andar por essas ruas estreitas de olhos fechados. Há 12 anos, esse foi o caminho que ele escolheu para alcançar o seu sonho. E Zeilton sonha alto. E o que te motiva a fazer esse caminho todo dia? Pô, o boxe. Boxe é minha paixão. Deve subir 1000 vezes, eu subir 1000 vezes essa escadaria aqui. Pode ter certeza. No lugar onde mora, Zeilton é conhecido pelo apelido de Nenzão. Ele é uma das maiores revelações do boxe carioca. Mas Nenzão está em crise com o esporte que escolheu para viver. Aos 28 anos de idade, só as medalhas já não bastam. Ah, para trazer dinheiro. Essa onça aqui é a onça dos 50 reais, do valor dos 50 reais. Vai trazer muito dinheiro para mim. Como não consegue viver do boxe, Nenzão também está lutando MMA, Artes Marciais Mistas, na sigla em inglês. É o nome atual de uma modalidade que já foi chamada de Vale Tudo. O MMA é o esporte de luta que mais cresce no mundo. Nele, os brasileiros são protagonistas. Nenzão quer ser mais um deles. Dá pra tirar um dinheirinho ali no Vale Tudo, entendeu? Mas no boxe já não tira. No Vale Tudo tira. Mas se fosse a mesma coisa do Vale Tudo e o boxe, com certeza estaria no boxe, com certeza. Vocês gostam de ver ele mais lutando boxe ou MMA? MMA. Eu gosto de boxe. MMA mais bolado. Histórias como a de Nenzão são a parte mais visível de uma nova realidade nos esportes de luta. Jovens pugilistas trocando o ringue de boxe pelo octógono do MMA. Mas será que uma modalidade em ascensão estaria contribuindo para o declínio de outra que, para muitos, passa pela maior crise da sua história? Pelo que eu estou vendo, o boxe não vai ter muito futuro, não. Aqui no Brasil, pelo menos, não estou vendo muito. O diagnóstico amargo é do maior nome do boxe nacional, Éder Joffre. Bicampeão mundial, considerado o melhor peso galo da história.
mito que acredita ter ficado no passado, junto com suas conquistas. Quantas vezes me perguntaram para garotos de 18, 20 e poucos anos, você conhece esse aqui, que seria eu, né? Conhece? Não. Você não conhece o Éder Joffre? Não. O que ele fez? O que ele fazia? Pô, ele foi campeão mundial, bicampeão mundial de boxe. Eu não sei. Sabe, isso dói na gente. Pior do que ser esquecido é não ter a chance de acompanhar o nascimento de outros ídolos. Na minha época que eu estava, tinha boxe todo mês. Todo mês tinha boxe. E lutadores também. Tinha muitos lutadores de boxe. Hoje em dia, cadê? Não tem. Este é um torneio de boxe promovido pela Federação Paulista. O cenário não é dos mais animadores. O público é pequeno e a infraestrutura bem modesta. A desistência de alguns lutadores provoca uma discussão. No pequeno vestiário, jovens como Nenzão ainda tentam encontrar uma recompensa em cima do ringue. Depende do que a gente vê como recompensa, né? Se for recompensa financeira, não tem. Mas se for ver a recompensa humana, né? É um esporte que faz você ganhar anos de vida, né? O primo pobre, rico de material humano, mas pobre de apoio. Nós somos o primo pobre das artes de contato físico, lutas. Boxe é o primo pobre. Tá sempre passando o chapéu. Aqui pra frente não é só caminhar e não bater. É caminhar batendo, girar batendo, bloquear batendo, esquivar batendo. A maior atração da noite são os dois únicos boxeadores profissionais que vão ganhar uma bolsa em dinheiro. Um deles se prepara dentro de um carro. Como só foi chamado na véspera, nem treinou. Não posso ficar parado escolhendo, esperando o tempo. Vou escolher só, vou fazer essa luta ou aquela. Tem que me chamar, porque a luta não tem luta sempre, né? Quando tem, a gente tem que... Categoria de super-pena, limite de até 58 quilos, 983 gramas. É verdade, as lutas profissionais estão cada vez mais raras no Brasil. Desde que em 2004, o governo federal e alguns governos estaduais passaram a dar uma bolsa de até R$ 2.500 a atletas amadores, muitos pugilistas deixaram de se profissionalizar. Joga em cima do braço. Foi no profissionalismo que o boxe brasileiro construiu seus maiores ídolos. Campeões mundiais como Éder Joffre, Miguel de Oliveira e Acelino Popó Freitas. Novos personagens dessa história parecem cada vez mais distantes. E tem dificuldades para achar uma luta de boxe profissional de qualidade. Você até acha, tá? Em restaurantes, em pizzaria, tem gente fazendo em pizzaria pagando R$100 para cada boxeador, R$100 por round. Fazer um boxe de qualidade, você precisa de promotor de qualidade, um promotor disposto a investir. Então, se você não tem promotor, você não tem luta de boxe. Esse é o promotor da luta entre os paulistas Josenilson dos Santos e Genival da Silva. Com a ajuda de um patrocinador, ele está pagando R$2.000 para cada lutador. Uma ótima bolsa para os padrões atuais do boxe brasileiro.
se tem que investir, tem que plantar. Eu nunca vi colher sem ter plantado. Quem sabe eu colho um dia. E agora não colheu? Não, quando empato eu faço uma festa louca. Eduardo Melo está por trás da carreira de Josenilson, que já lutou nos Estados Unidos e foi número 9 da Organização Mundial de Boxe. A volta à realidade brasileira o obrigou a procurar novos caminhos. Mas eu tenho outra profissão, né? Como cabeleireiro também. Mas estou aqui presente hoje em dia, sustentando minha família através do boxe. Eduardo e Josenilson ajudam a manter vivo um esporte rachado por divisões políticas. A Federação Paulista, por exemplo, rompeu com a Confederação Brasileira de Boxe. O Comitê Olímpico dispensa verbas fantásticas para a Confederação e nós recebemos um níquel de repasse. A verba da Lei Piva é para tratar com a seleção olímpica. Imagina se para cada federação fosse sustentar as federações. A Lei Pelé permitiu a criação de ligas paralelas com autonomia para promover lutas. Numa delas, em outubro do ano passado, o pugilista Jefferson Gonçalo, de 39 anos, morreu depois de ser atingido no 5º assalto. Jefferson foi derrotado 6 vezes em 14 meses e não cumpriu o descanso recomendado para boxeadores que são nocauteados. Um boxeador que vinha de 3 ou 4 derrotas seguidas no exterior, inclusive por nocaute. A confederação não permitiu que ele lutasse aqui, foi lutar por uma dessas instituições, foi criada e acabou falecendo. Eduardo Melo sabe de tudo isso, mas insiste que daqui podem sair novos campeões. O que leva o senhor hoje a promover ainda a luta de boxe profissional? É vício. É o vício. Eu posso te dar a resposta que todo promotor me deu no mundo inteiro quando a gente tentou sociedade. Todos disseram, sabe como você sai do boxe com $1 milhão no bolso? Entra com 5. Mas será que a crise do boxe é um fenômeno mundial? O Sport TV Repórter foi aos Estados Unidos, a meca do boxe, para acompanhar uma luta do maior ídolo dos ringues nos dias de hoje. O filipino Manny Pacquiao contra o mexicano Antônio Margarito. Ele está em busca do 8º título mundial na 8ª categoria diferente. Um fenômeno tratado como popstar bem longe de seu país. Manny Pacquiao é hoje um dos poucos pugilistas no mundo que ainda consegue atrair um bom número de fãs apenas para vê-lo de perto. Todo esse pessoal aqui está esperando os portões se abrirem para poder acompanhar a pesagem oficial de Pacquiao. When you have a superstar like Manny Pacquiao, he's transcended the sport of boxing. Great story. He's kind of like the Rocky, the Rocky movie, coming from nothing and becoming a champion. O supermoderno estádio do Dallas Cowboy, time de futebol americano, é o lugar perfeito para um evento deste porte. Mais de 40 mil pessoas assistiram ao baile de Pacquiao, o tipo de pugilista que gosta de dar espetáculo em cima do ringue. Michael
concern is not only for myself, just to finish the fight, but my concern is how I can give enjoyment and excitement to the people who are going to watch the fight. Quem deixa o estádio depois de testemunhar mais um título de Pacquiao pensa que esta continua a ser uma realidade comum no boxe americano, mas já não é bem assim. George Foreman, Mike Tyson, Evander Holyfield, Sugar Ray Leonard e o maior de todos, Muhammad Ali. A luta de Pacquiao é um presente para os nostálgicos dos anos dourados do boxe. Well, this fight is an exception just because Manny Pacquiao has become a worldwide figure. Uma entre-safra de ídolos está enfraquecendo o boxe americano. And when it lost the television support and the advertisers, now it's hard to get that back. Empresário de Manny Pacquiao, Bob Arum já foi o grande rival de Don King, o folclórico promotor das lutas de Mike Tyson. Hoje, ele reina sozinho numa época de vacas magras. Damn right it lacks more than fighters like Manny Pacquiao, but I would settle for fighters almost as good as Manny. Sports and Entertainment, Mr. Jerry Jones, Dallas Cowboys Stadium. O mais famoso apresentador de boxe dos Estados Unidos também sente falta dos velhos ídolos, mas não perde a esperança. There's a lack of superstars right now, and it's kind of like hills and valleys, you know. With all these fights that I'm talking about that are happening in little towns and smaller cities, maybe there's another Mike Tyson or Sugar Ray Leonard, you know, that's being groomed at this time. So we just have to wait and see. São em lutas como essas que o Brasil está construindo, longe de casa, uma nova esperança no boxe profissional. O paulista Michael Oliveira, que foi morar nos Estados Unidos ainda criança. Eu pretendo lutar sempre aqui em casa, dar o gostinho da vitória pro povo brasileiro. Quem sabe um brasileiro não ajuda a reaquecer o boxe no Brasil e nos Estados Unidos. Para explicar a crise por lá, muita gente já culpa uma modalidade de luta também de raízes bem brasileiras. No próximo bloco você vai conhecer a história do MMA, das origens no Brasil na primeira metade do século XX até a consagração no Japão e nos Estados Unidos. Eu guardei, eu investi. Fora dos rings há quase 4 anos, Já tá doendo. o último ídolo do boxe brasileiro está decepcionado com os rumos do esporte. Pelo que você vê hoje, o número de eventos de boxe profissional hoje no Brasil, vai ser difícil surgir um outro Popó? Muito difícil. Muito difícil. Continuar como está aí, muito difícil. Quem sabe o próximo ídolo também não saia da família Freitas. Só que, por enquanto, Popozinho tem outros planos. Com graça. Popozinho, futuro campeão, né, filho? Você vai ser lutador de quê? Vale tudo. Calma, calma. O filho de Popó faz parte da mais nova geração de fãs do MMA. Ele nem imagina, mas o esporte que faz sua cabeça é legitimamente brasileiro. Nasceu da criatividade e da obstinação de uma família que se confunde com a história das artes marciais no Brasil. Uma história que começa em Belém do Pará, nos anos 20, quando os irmãos Gracie começaram a aperfeiçoar o jiu-jitsu japonês. O objetivo não era nada modesto: criar a arte marcial perfeita, aquela que permitiria que seu praticante
vencesse adversários mais fortes. Eles agiam em causa própria. Estou fraco, leve. Se eu não fizer uma coisa realmente boa, estou perdido. São movimentos simples e objetivos, que não dependem de força. Morto em 2009, aos 95 anos, o franzino Hélio Gracie foi o maior responsável por popularizar o jiu-jitsu no Brasil. Sua especialidade: derrotar lutadores de outras artes marciais, de preferência maiores que ele. Nesses combates, valia tudo, ou quase tudo. Não podia atacar testículo, olho, isso aí nunca pôde, né? Assim, era uma regra de cavalheiros, né, básica, não podia. Mas luva, não tinha proteção nenhuma, nem tempo, era bem uma coisa de desafio de gladiadores mesmo. Os desafios de Vale Tudo dos Gracie ganharam as páginas dos grandes jornais e formaram uma legião de fãs que enchiam ginásios como Maracanãzinho. A derrota para Valdemar Santana, ex-discípulo dos Gracie, 20 anos mais novo e 20 quilos mais forte, virou assunto nacional. Há 20 e tantos anos que os Gracie mantinham uma invencibilidade que parecia definitiva. Por isso, há tanta gente querendo dar rádio, televisão e até ferro elétrico a Valdemar. E não há dúvida que ele bem o merece. No dia de sua vitória, houve uma alegria universal, sim. O fraco sentiu-se menos fraco, o humilhado menos humilhado. E o marido, que não pia em casa, levantou por 24 horas a crista batida. Todos nós somos cúmplices de Valdemar. Na década de 60, a violência de algumas lutas começou a criar resistência ao Vale Tudo, que chegou a ser proibido no Brasil. Nos anos 80 e 90, o esporte voltou, numa rixa entre lutadores de jiu-jitsu e luta livre, mas enfraqueceu de novo por causa de imagens como essa. Nos Estados Unidos, essa história começava a mudar. Essa é a primeira Academia Gracie dos Estados Unidos. E este é o seu dono, Rorion Gracie, filho mais velho de Hélio. No fim dos anos 70, ele se mudou para cá para continuar a missão do pai. Tá brincando comigo? Não, tá aprendendo. Alô, pessoal. Bem-vindos ao Museu da Família Gracie. Porque eu sabia que se quisesse mostrar para o mundo inteiro, você tem que fazer alguma coisa bem feita nos Estados Unidos. O jiu-jitsu era conhecido, como a gente vê aqui, há muito tempo no Brasil, mas o que acontece no Brasil fica trancado no Brasil. Foi exatamente nessa casa, aqui no subúrbio de Los Angeles, que o Rorion começou a pôr em prática o seu ambicioso plano de provar ao mundo que o jiu-jitsu era a luta mais completa. Rorion, o que acontecia dentro daquela garagem ali? Essa garagem tem uma história boa. Começa que eu inicialmente dava aula de individuais, um aluno de cada vez, todo mundo que eu conhecia eu trazia para tomar uma aulinha aqui. O jiu-jitsu é um troço viciante, como vocês sabem.
O cara gostava e eu começava a fazer aquele marketing, dizer, olha, traz um amigo que eu te dou outra aula, traz 2 amigos, 2 aulas de graça. O negócio foi crescendo cada vez mais e rapidamente, logo depois disso, é que surgiram os primeiros desafios. O pessoal trazia professor de karatê, de kung fu, de taekwondo, que for para testar a eficiência deles contra o nosso jiu-jitsu. E todo mundo se dava bom. A vida de Rorion mudou quando, entre os seus alunos, apareceu o diretor do filme Conan, o Bárbaro, John Milius. Rorion começou a exibir sua técnica em filmes e séries de TV. O convívio com produtores de Hollywood fez Rorion perceber que as lutas que ele realizava dentro da garagem de casa poderiam se transformar num espetáculo excitante, bem ao gosto dos americanos. Se atraíssem mais público, poderiam gerar muito dinheiro. Também bem ao gosto dos americanos. Caiu a ficha que eu pensei, poxa, se eu quiser mostrar esse negócio para o mundo inteiro, eu não posso ficar fazendo briguinha numa academia em Torrance ou numa garagem. Eu tenho que ir para um negócio de muito maior escala, eu tenho que chegar na televisão. Eu já vi muita briga na minha vida, onde a gente da família Gracie brigando muitos anos. Quando você está brigando com alguém dentro de um ringue de boxe, as cordas, a gente pode fugir pelo meio das cordas. Começa a apanhar, ele foge. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente começou a criar alguma coisa que impedisse essa fuga na hora da pancadaria. Conclusão. John Milius e eu, depois das aulas que a gente tinha na academia, ficava sentado no ringue e começamos a desenhar várias opções. Essa aqui, por exemplo, era um guindaste que ia botar a gaiola em cima dos caras, entendeu? Tinha uma outra que era para ter uma espécie de um tanque em volta, para você botar jacaré, com tubarão, entendeu? Pensando em tudo isso. Para não poder fugir mesmo. Para não poder fugir de jeito nenhum. Sair de dentro da gaiola e ia cair na boca do jacaré. E assim nasceu o Ultimate Fighting Championship, o UFC. Um duelo sem tempo nem regras entre diversas artes marciais. Vocês acham que a luta é em pé? Não. O rei das selvas já prova pra gente. A luta se define no chão. Então Rorion provou que havia herdado não só o talento da família Gracie no tatame, mas também no marketing. Em vez de botar o Gracie mais forte para representar o jiu-jitsu, escolheu o mais franzino. O Rickson, cara, sempre foi forte. Você olha pra cara do Rickson e fica com medo do Rickson. Parece um tanque de guerra, entendeu? Ao colocar um Royce, que era um magrinho, coitadinho, pequenininho, nunca tinha feito uma briga de vale tudo na vida dele, tava ali, o pessoal olhava pro Royce e sentia pena do Royce. Então eu acho que foi uma maneira mais concreta, uma maneira mais clara de demonstrar a eficiência do jiu-jitsu ao colocar um representante fraquinho, franzinozinho, pequenininho. A gente, através do jiu-jitsu, a gente conseguiu uma maneira sistemática de mostrar e de provar que o Davi pode ganhar do Golias. O Davi Royce ganhou as 3 primeiras edições do UFC. Mas a maior vitória aconteceu fora dos rings. Na primeira edição, 85 mil lares americanos pagaram para ver, ao vivo, a luta na televisão. Na segunda, 120 mil. Na terceira, 180 mil. Até que os sócios de Rorion acharam que, sem regras nem tempo, o UFC se tornaria inviável para a televisão. Ele discordou e vendeu sua parte. Enquanto isso, seu irmão Rickson virava estrela no Japão, num evento chamado Pride. O japonês, ele tem esse fascínio pela arte marcial que vem tradicionalmente pelos confrontos, pela era do samurai, né? O
Pride consagrou outros samurais brasileiros. Vanderlei Silva, os irmãos Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro e Maurício Shogun. A descoberta da ligação do Pride com a máfia japonesa levou os holofotes do MMA de novo para os Estados Unidos. O UFC estava prestes a passar por outra revolução. O Sport TV Repórter foi até o berço da indústria automobilística americana para mostrar no que se transformou a ideia de Rorion Gracie. É a edição 123 do UFC. O renascimento do UFC se deve à aliança dos irmãos Fertitta, donos de cassinos de Las Vegas, com este homem, Dana White. Sua filosofia é bem simples. Não basta o lutador vencer, ele precisa dar espetáculo. I'd rather keep a guy who lost a dogfight than keep a guy who ran around in circles for 3 rounds and wins. Dana White criou regras, limite de tempo e categorias para as lutas. The good thing about the UFC and MMA, in my opinion, is that it has elements of both. It's a show, they understand that, but it also is a sporting event. In 24 hours, you guys will weigh in and fight in 48 hours. You ready? Yeah! Um reality show com lutadores iniciantes ajudou a popularizar o UFC entre as mulheres, que representam hoje 40% da audiência. Eles veem o lado humano do lutador, entendeu? Não só o cara entrar no ringue ali, lutar contra. Então, realmente, a gente conseguiu atingir outro público nos Estados Unidos, que eram as mulheres, as crianças, entendeu? Que começaram a assistir isso aí, ver que o lutador é um ser humano, é um atleta, entendeu? Então, acho que quebrou um pouco aquele preconceito entre o lutador. No dia do evento, mais do que torcer pelos lutadores, os fãs estão em busca de entretenimento Big John, let's get it on! E consumo, com direito a cartão de crédito da casa. Numa luta como essa, o público tem acesso a todos os tipos de produtos com a marca UFC. Casacos, camisas, réplicas dos cinturões e o principal deles, os próprios lutadores. Esse aqui, ó, é o boneco do Vanderlei Silva. E esse outro, o do Lyoto Machida. Uma noite de UFC gera, em média, 70 milhões de reais. Tudo isso faz a marca UFC valer hoje 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Em 2001, Dana White e os irmãos Fertitta compraram um evento por 2 milhões de dólares, um crescimento de 60.000%. Uma pesquisa realizada no fim do ano passado com 1.100 executivos americanos apontou o UFC como o evento esportivo que mais vai crescer em 2011, superando as ligas de basquete, beisebol e futebol americano. Neste cenário promissor, o Brasil continua em alta. Dos 7 cinturões do UFC, 3 pertencem a brasileiros: José Aldo Júnior, Maurício Shogun e Anderson Silva, já um ídolo nacional, considerado o melhor lutador entre todas as categorias.
Em agosto, o Rio de Janeiro vai entrar no roteiro de expansão do UFC. Confesso que eu não tinha ideia, Alan, da dimensão desse evento. Right now, we're in 500 million homes worldwide. You know, we're in 175 different countries. We're pretty big right now. I envision it being much bigger. We're working on 2 deals right now. In the next few months that I'm very confident we'll get done, we'll be in over 1 billion homes worldwide on television. Projeto ambicioso para quem está disposto a nocautear quem vier pela frente. The younger generation, why would you do one thing, boxing, when you could do everything and become a mixed martial artist? Concorrentes ou apenas 2 esportes diferentes? No próximo bloco, as razões da rivalidade entre o boxe e o MMA. A guerra pela audiência está alimentando a rivalidade entre o boxe e o MMA. Neste bloco, vamos revelar os trunfos das 2 modalidades e contar histórias de lutadores divididos entre a paixão pelo boxe e as oportunidades do MMA. Em cima do octógono, o baiano Lyoto Machida se mexe pra lá e pra cá, tentando encontrar o melhor golpe. Enquanto isso, nos bastidores do UFC 123 em Detroit, outro brasileiro também se movimenta à vontade, mas com objetivos diferentes. O negócio dele é fazer negócios. Oh, yeah, sure. But that's, you don't take care of that on Monday, right? Esse é Jorge Guimarães, o Joinha, o mais antigo empresário de MMA do Brasil. Ele representa os principais lutadores do país: Anderson Silva, Minotouro, Minotauro, José Aldo Júnior e o próprio Lyoto. Assim como acontece no futebol, Joinha é muito procurada por jovens que sonham com uma carreira no exterior. O trato do UFC é o que todo lutador aspira. O sonho de qualquer lutador é lutar no UFC. Sonho realizado naquela mesma noite por este carioca de 24 anos. A primeira luta no UFC. Eu era pequena, vi o Royce, via aquelas pessoas lutando, alugava fita pra ver e ficava, nossa, que legal. E hoje eu tô aqui, cara. Histórias como a de Edson Barbosa começam no Brasil. A gente está aqui na ladeira do Ipiranga, em Salvador. Estamos chegando à academia de boxe do Mestre Dória, um dos templos do boxe brasileiro. E ele já está aqui nos esperando. Tudo bem, Mestre Dória? Prazer. Como é que vai? Tudo bom, tudo ótimo. É um prazer. Tranquilo? Aqui. Tudo tranquilo, tudo bem. E aí, a fábrica de campeões? Continua pleno vapor? Com certeza. Muito trabalho aí, muita promessa aí. O trabalho de Dória continua a pleno vapor. Mas já não é mais igual ao dos velhos tempos, quando formava grandes campeões de boxe. O mais famoso deles tem destaque na parede. O sucesso de Popó influenciou uma geração de meninos da academia. Hoje, a referência é outra. Cigano é o apelido de Júnior dos Santos, estrela dos pesos pesados do UFC. Ex-garçom, ele já treinou o boxe aqui, mas acabou seduzido pelo MMA. Adoro carro, hoje eu tenho um carro legal, hoje eu tenho uma vida maneira assim com minha esposa, então o UFC trouxe para minha vida, assim como eu falei, uma estabilidade e assim alimentou os meus sonhos. Hoje é uma febre mundial, hoje o MMA é uma febre mundial e com isso também, cada dia que passa está tomando mais espaço do boxe, não só no Brasil, no mundo. O exemplo de Cigano faz Dória ouvir o tempo todo pedidos como o do pugilista Tarcísio Neri. Cheguei pro professor hoje e falei, professor, eu tô querendo lutar, vale tudo. Conversei com o professor Yuri, ele deu o aval, a gente vai começar a treinar jiu-jitsu para entrar no vale tudo aí. Por quê?
Sempre, né? É a bolsa, né? Sobrevivência. É justamente por treinar lutadores como o Cigano e outros tantos aqui que querem começar no MMA que o Dória fez uma pequena reforma lá no segundo andar da academia, né, Dória? É isso aí. A gente vai dar uma olhada lá em cima. Vamos lá. Dória, desde quando tem esse octógono aí? Mais ou menos 2 anos, né? O Cigano entrou no UFC, né? Então a gente só tinha um ringue, né? Mas será que as bolsas pagas no MMA são mesmo muito melhores que as do boxe? Hoje o boxe ainda é 1000 vezes mais bem pago do que o MMA. Hoje tem lutadores de boxe que estão fazendo luta por 15, 20 milhões de dólares. Especula-se que Manny Pacquiao tenha levado um pouco mais que 20 milhões de dólares na luta contra Margarito. As estrelas do UFC podem receber cerca de 5 milhões de dólares por luta. Mas estamos falando apenas dos lutadores mais famosos. A bolsa do boxe é altíssima para um Floyd Mayweather e para um Manny Pacquiao. Mais ninguém. A maior parte dos lutadores de Vale Tudo ganha bolsas semelhantes àquelas que ganham os lutadores de boxe. Estou falando de eventos normais que acontecem no Brasil. R$500, R$800. A diferença é que, por ter um número maior de eventos profissionais no Brasil e no exterior, o MMA dá mais chances para o lutador viver do esporte. Só o UFC emprega 275 atletas, que ganham em média 100 mil dólares por ano. Você às vezes luta por, vamos dizer, 2 mil dólares, mais 2 mil dólares para vencer e você tem um bônus de 60 mil dólares. Quer dizer, justamente é um incremento, é justamente para enforçar os lutadores a colocarem um bom show. Como melhor luta da noite. Eles têm vários prêmios. Melhor luta da noite, melhor finalização, melhor nocaute. A discussão sobre as bolsas é apenas um capítulo de uma rivalidade que vem ganhando força nos esportes de luta. Será que o MMA está tomando o espaço deixado pelo boxe? Let's be honest. If you watch mixed martial arts and then try to watch a boxing match, unless it's Manny Pacquiao, it's pretty boring. And it's a campaign, you know. And you know, MMA is it's a great sport for the young kids love it. You know, it's all that, but you know, still boxing is boxing. It's the fine art. They think we're the enemy because I say all the stuff that's true. I say the stuff that needs to be said. I do wish personally that they would eliminate the one rule that says you're allowed to punch somebody that's obviously knocked out on the ground. That's not sports. Do you think the UFC and MMA is hurting boxing? Boxing has hurt itself for years and years and continues to hurt itself with the Mayweather-Pacquiao fight not happening. Pacquiao e Mayweather, os dois maiores ídolos dos ringues, ainda não conseguiram se enfrentar. Para os defensores do MMA, um exemplo de como os promotores de boxe têm dificuldades de fazer do esporte um grande negócio. Não se consegue juntar o Manny Pacquiao e o Floyd Mayweather, que o Floyd Mayweather está fugindo da luta. Um dos lutadores mais badalados do UFC não perde a chance de provocar o boxe. Boxing is a older person's sport now. MMA is more with the younger people. The younger people just got sick of all the politics and everything that went on in boxing. The organizations like the WBC and the WBA are full of it. A rivalidade com o boxe já era prevista pelo criador do UFC. Já tinha, quando eu criei esse negócio, na minha cabeça, a visão de que a gente eventualmente ia acabar com o boxing, viu? Tanto que o próprio John Mills uma vez falou: você não está preocupado que esse negócio cresça tanto, que a máfia do boxe querer dar um fim na gente para fazer esse troço, não? Eu falei: eu acho que não tem esse problema não, John, vamos botar para andar, vamos botar para quebrar esse negócio. As pessoas, depois que assistirem um Vale Tudo como esse desse aqui do Ultimate Fighting, eles não são mais tão impressionáveis por uma luta de boxe. Outra ponta dessa disputa está na venda de lutas pela televisão, um dos medidores de popularidade mais usados nos Estados Unidos. Ano passado, Mayweather e Pacquiao
deram ao boxe o primeiro e o segundo lugar no ranking dos eventos esportivos. Mas o UFC se orgulha de ter 7 lutas entre as 10 mais vendidas. The demographics with MMA show that there's only a very small portion of the MMA audience that would care about boxing, and a very small portion of the boxing audience that cares about MMA. It's two different sports. Por trás dos números, surgem histórias que mostram que, em vez de rivais, boxe e MMA podem conviver em harmonia. Dória se tornou professor de vários campeões do UFC. E a família Grace escolheu o ex-treinador para aprender boxe. Eu fui um dos primeiros aí a desenvolver uma metodologia para lutadores de jiu-jitsu que precisavam dessa parte em pé, e a Nobre Arte saiu na frente com isso, e vários lutadores graduados de jiu-jitsu puderam sobressair num Vale Tudo com esse aprendizado do boxe. Este é um exemplo vivo do que uma luta pode fazer pela outra. Um talento do MMA moldado no ringue de boxe. O que me atraiu foi assistir os filmes do Rocky Balboa. Maldonado, qual era o teu cartel no boxe? 22 lutas, 22 vitórias, graças a Deus. Por que então deixar o boxe? O boxe era minha vida, é minha vida. Eu amo boxe, mas o MMA hoje em dia tá engolindo tudo. Várias vezes eu levantei patrocinador para pagar meu adversário. Eu lutando de graça, arrumar o R$1.000 para o adversário lutar comigo. O meu boxe tá mal resolvido. Um dia eu vou voltar a lutar boxe de novo. Mesmo consagrado no mundo da luta, Rogério Minotouro ainda sentia um vazio no peito que o MMA não poderia preencher. Ele sonhava conquistar uma medalha representando o Brasil. E para isso estava disposto a trocar o luxo e o glamour das lutas no Japão pelas dificuldades do boxe nacional. Acordava 4 horas da manhã, aí pegava um ônibus, viajava 400 quilômetros, e chegava 11 horas da manhã, estava todo mundo lutando. Aí na volta, sanduichão. A rotina da seleção brasileira de boxe olímpico era o sacrifício necessário para uma medalha no PAN do Rio de Janeiro, em 2007. Você sobe lá no pódio, levanta a bandeira, bota a medalha do peito, esses detalhes que fazem a gente começar a seguir o lado do coração e não o lado da razão. Para azar do boxe, não foi por muito tempo. Eu sou um lutador mais maduro devido ao boxe, é o esporte que eu amo, é o esporte que eu gostaria de continuar, mas infelizmente no MMA eu estou numa posição melhor e decidi optar pelo caminho da razão, não pelo coração. A razão e o coração. 2 combustíveis vitais para qualquer lutador, de qualquer modalidade. Atletas que têm o dom de transformar agressividade em esporte, em arte, em dança, no octógono ou em cima do ringue. Cada um vai ter seu lugar, tem lugar para todos. O boxe perdeu o glamour quando perdeu as suas estrelas.
lutador de MMA, ele não tem coragem de trocar uma porrada com um lutador de boxe 12 rounds, não. Se tornou uma coisa um pouco chata, uma luta longa. Aqui sim que eu me sinto feliz. Quem faz boxe é por amor.